Meus irmãos, muito boa noite. São quase 11 horas da noite e eu tenho uma palavra de Deus para a tua vida e eu preciso passá-la para a tua vida. Preciso passá-la para você. Está situada no livro de Romanos, no capítulo 1, no seu capítulo 1, tá? No livro de Romanos, no seu capítulo 1, no seu versículo 27, até o versículo 26, me perdoe. Do versículo 26 ao versículo de número 28. Esse eu quero ler, porque o que eu vou falar aqui é muito sério mesmo, tá ok? Romanos, capítulo de número 1, versículo de número 26, 27 e 28, diz: por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até suas mulheres mudaram o costume natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural de mulher e inflamaram-se mutuamente, em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, recebendo em si a merecida punição do seu erro. Versículo 28. E, por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. Tá ok? Por que eu estou lendo esse texto para vocês? Eu hoje estava estudando sobre isso, sobre alguns homens que dizem, por eles serem homossexuais, e usarem, abre aspas, o termo homofobia da igreja, e o desprezo da igreja por eles fomentaram e formaram uma igreja, tá? Que aqui eu não posso falar o nome para que eu não seja processado, mas nada me impede de pregar contra essa igreja, e eu vou pregar contra essa igreja. Eu vou mostrar na Bíblia que esses homens estão altamente se condenando, tá? Bom, o livro de Romanos, a epístola de Paulo aos Romanos, é uma das epístolas, na minha opinião, mais complicada de discernir, tá? Apesar de os seus primeiros capítulos ter uma facilidade muito grande, porém o capítulo 9 é uma incógnita entre os teólogos, uma incógnita. Porém não é disso que eu quero falar, tá? Quando Paulo escreve essa carta aos Romanos, supostamente ele está em Corintos, na igreja de Corintos, mais ou menos 56 depois de Cristo. Então ele escreve essa carta, tá? O tema dessa epístola é a justiça de Deus, tá ok? O tema principal da epístola aos Romanos é a justiça de Deus, ou a justiça divina, tá ok? O versículo 17 e o 16 prova isso. Bom, o texto a qual nós lemos é um texto que precisa muito de exegese para nós entendermos. É um texto de muita facilidade,
mas eu quero esmiuçar ele com vocês. Eu quero atrelar ponto por ponto para a gente quebrar essa maldita interpretação desses homens que querem viver uma vida pecaminosa e quer usar a Bíblia, tá? E impor, né, os seus pensamentos concernentes à Bíblia para atrelar que eles estão corretos, enquanto na verdade a Bíblia é imexível. Ninguém pode mudar o seu conteúdo. Está escrita e acabou. Ok? Apocalipse de número 22, 18, 19, vai dizer assim, ó, Apocalipse 22, 18, 19. Eu, a todos aqueles que ouvem as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa da palavra deste livro e desta profecia, Deus tirará parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. Ok? Então não se pode tirar nem um ponto, nem uma vírgula e nem acrescentar nada. Essa igreja, ela trabalha com a teologia inclusiva. Uma teologia inclusiva. Esse pastor que fundamentou essa igreja, ele é um teólogo, tá? Facultado, pós-graduado, porém, ele é homoafetivo sexual. Vamos deixar bem claro que nós não temos nada contra a escolha dele, tá? Nós estamos falando de Bíblia, tá ok? Bíblia, tá ok? O texto de Romanos é bem claro em falar sobre a homossexualidade, tá? É indubitável trazer qualquer tipo de correlação de exegese fora do texto e do contexto de Romanos, principalmente a qual o contexto que ele foi escrito. Tá? Está lícito no versículo 1, no capítulo 1, no verso 18. Vamos lá ler. Olha o que está escrito. A idolatria e a depravação dos homens. Depravação dos homens. Olha o versículo 18 que diz: a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Ou seja, que impede a verdade de ser pregada e pratica as suas injustiças. Tá bom? Vamos para 1:23. Vamos para 1:23. 1:21. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram muitos nulos em seus próprios raciocínios ou filosofias, obscurecendo-se-lhes o coração insensato, ou se orgulhando dos seus pensamentos próprios. Tá? Vamos para 1:23. E mudaram a glória de Deus, incorruptível, em semelhança de imagem de homem, corruptível, bem como as aves, quadrúpedes e répteis, ok? Fizeram de animais e homens o seu próprio Deus. Tá? Vamos para 1:24. Por isso Deus o entregou, tais homens, a imundícias. Escute bem. Pela concupiscência, tá ok? A palavra concupiscência aqui ela pode ser traduzida pelo pecado descontrolado ou desejo descontrolado, tá ok? Deus entregou as suas próprias concupiscências, tá bom? Deus o entregou as suas próprias concupiscências de seu próprio coração para dessorarem o seu corpo entre si,
que significa concupiscência? Anelo de prazeres sexuais. Ou seja, Deus entregou os seus próprios desejos e prazeres sexuais. Tá? Isso daqui é Bíblia, meu irmão. Não tem para onde correr. Eu quero ver alguém que prega essa teologia inclusiva desfazer isso que está no texto. E se desfazer está errado. Tá? Ou seja, Deus permitiu aos homens que os seus desejos, os seus descontrolados do seu coração desonrem a criação. Eles estão desonrando a criação divina. Vamos para o 25. Pois eles mudaram a verdade de Deus. Qual é a verdade de Deus? Macho e fêmea, homem e mulher, relação heterossexual. Homem e mulher, tá? Não homo, mulher e homem. Nós vamos ler isso. Calma aí, nós vamos ler isso. Vamos só ler um texto que vai servir de base, tá? Para o Paulo começar a comer em cima deles. Mudaram, pois, a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criaturas em lugar do Criador, a qual bendito eternamente. Amém. Deixaram de adorar a Deus para adorar a criatura. Vamos para o 26. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames. Tá? Paixões infames. Deus o entregou a paixões infames, ou seja, a paixão desonrosa. O homem que se deita com outro homem está desonrando Deus e a criação de Deus, segundo o texto de Gênesis capítulo 1, verso 26 e 27, tá bom? Vamos mudar o modo natural de relação íntima ou sexual, por contrário à natureza. A natureza que Deus criou do homem é macho e fêmea. Não tem para onde correr. Ao versículo 27. Semelhantemente, os homens também deixaram o contato natural da mulher, se inflamaram mutualmente em sua sensualidade, recebendo em si mesmo a merecida punição dos seus erros. Eu vou dizer segundo esse texto: homem com homem não se deitará. Mulher com mulher também não se deitará, porque a abominação ao Senhor é, tá? E receberão o divino castigo, ou melhor dizendo, o cálice da ira de Deus, por ter mudado as verdades de Deus em as suas próprias mentiras, segundo as suas próprias concupiscências. Vamos ler mais o texto para terminar. 28. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus, tá? O próprio Deus o entregou à disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes, cheio de toda justiça, malícia, injustiça, malícia, avareza, maldade, possuindo inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores e caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo ele a sentença de Deus, de que são passíveis de morte, inferno, irmão, que está falando de inferno. O texto de Romano está indo direto ao inferno. Paulo está indo direito ao inferno. Então, tais coisas praticam são somente os que fazem, mas também aprovam o que se procede. Hoje no meu Facebook, irmão, um homem e uma mulher, homens sexuais, eu fui se levantar contra eles para dizer que Deus não aceita o ato homossexual. Eles fizeram tudo o que esse texto fala. Tudo. Levantaram calúnia contra a minha vida dizendo que eu tenho outra mulher. Levantaram calúnia contra a minha vida dizendo que eu não sou cristão. Tudo que esse texto está falando,
eles cumpriram na sua própria escrita, mas porém não prevaleceram pela misericórdia divina de Deus, porque não estão lidando com criança. Eu não nasci, irmão, para mudar as verdades de Deus. Eu sou criatura, e a criatura tem que obedecer ao seu Criador. Não existe, tá? Não existe de forma alguma ninguém que mude as verdades divinas de Deus. Nós lemos Apocalipse capítulo 22, que está bem escrito lá: aquele que acrescentar ou diminuir vai receber conforme o que fizer. Vamos lá para o livro de Levítico, capítulo de número 18, número 22, capítulo 18, versículo de número 22. Já estou terminando para não ficar muito extenso esse áudio. Eu não abaixo a cabeça para gente que tenta deturpar, tá? Deturpar o Evangelho de Cristo. Não vai deturpar. Nós vamos lutar contra essa mentirada, tá bom? Nós somos profetas de Deus e não vamos permitir, tá, que deturpem a verdade do Evangelho de Cristo, incluindo, tá, algo que são dos seus pensamentos. Está no texto, irmão. Está no texto. Isso é indubitável, irmão. O texto em si não precisa de uma exegese muito complicada. Ele sim se revela na sua puritaneidade, tá bom? Vamos ler. Levítico, capítulo 18, verso de número 22. Diz assim. Nós vamos ler o capítulo de número 18, está escrito lá: casamentos ilícitos. Deus está falando para Moisés. Não se, olha o que vai dizer no versículo 2. Vamos ler do versículo 2 para a gente entender melhor. Não farei segundo a obra da terra do Egito, antiguidade, o que fazia lá atrás, em que habitastes, nem farei segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Farei segundo o meu juízo. Deus está falando para Moisés. Os meus estatutos guardarei, para andares nele. Eu sou o Senhor vosso Deus. Vamos dizer o que Deus disse para Moisés para os homens não fazerem? Vamos lá. Levítico capítulo 18, verso de número 22. Uniões abomináveis, é a epígrafe do texto. Com homem não te deitarás, como se fosse mulher. É abominação. Homem com homem não se deita. Homem com homem não se deita. Nem deitará com animal, zoofilia, para te contaminares com ele. Nem mulher te porá perante o teu animal, para juntar-se com ele. É confusão. O texto aqui, irmão, é cabal em dizer que não se deitará homem com homem, e nem mulher com mulher, e nem homem com animal, e nem mulher com animais. Relação homossexual é pecado diante do Senhor. Zoofilia também é pecado diante do Senhor. Não tem como deturpar esse texto. Tá ok? Vamos ler o último capítulo da Bíblia, Ezequiel capítulo 13. Para terminar. Ezequiel capítulo 13. Olha o que Ezequiel vai dizer. Veio a mim a palavra do Senhor dizendo: filho do homem, profetiza contra os profetas de Israel, que profetizam, exprimem, como dizem, o que lhe vem ao seu coração. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: ai dos profetas loucos, que seguem o seu próprio espírito, sem nada ter visto. Os teus profetas, ó Israel, são como raposa entre as ruínas. Não subiste as brechas, nem fizeste muro para a casa de Israel, para que ele permaneça firme na peleja do dia do Senhor. Deixa eu te falar uma coisa, irmão. Esses profetas mentirosos que estão dizendo que Deus aceita o homossexual, isso é conversa. Deus ama todos. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira, o mundo, todos que nele há, para que todo que aquele que nele crê na sua santa escritura,
não pereça, mas tenha vida eterna. Eu quero dizer uma coisa para você. Se não abandonar a prática do homossexualismo, Paulo disse bem claro aos romanos, é inferno. Se você não abandonar a prática do homossexualismo, é inferno. Você pode estar em qualquer uma igreja, pode estar em qualquer uma religião que pregue que Deus aceita do jeito que você é. Você vai para o inferno. Dá tempo de você voltar atrás. Tá ok? Dá tempo de você voltar atrás. Não vai pelos caminhos desses homens, porque Deus tem o melhor para você. Que Deus te abençoe. Fique na paz e um abraço.